2 Timóteo, capítulo 2, somente o versículo 4 e somente o versículo 5. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Ninguém, olha como que Paulo começa. Ninguém. Ninguém é ninguém. Né, irmã Regina? Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Meus irmãos, hoje eu estava meditando na palavra de Deus a palavra de Deus de manhã. E aí eu digo, meu Deus do céu, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, meu Jesus, e eu nunca ouvi ninguém ensinar isso aqui. Eu sempre gosto de deixar bem claro, não estou falando que ninguém nunca ensinou. Estou falando que eu nunca ouvi. Vamos pausadamente, com o objetivo que todos entendam. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Paulo aqui está claramente usando uma metáfora. Ele está usando uma metáfora de quê aqui? Vamos lá. Eu quero ensinar. Quem quer aprender? Paulo está usando uma metáfora. Vou dar uma dica. Muito bom, né? Esse jeito é bom demais. Paulo está usando uma metáfora onde ele está usando dois tipos de pessoas aqui. A primeira está bem clara, mas a segunda só se você estudar todo o contexto. Se você ler todo o contexto, todo o capítulo, você vai ver claramente que Paulo está usando uma metáfora de um soldado e de um atleta. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E o objetivo dele é ensinar lições sobre a nossa dedicação na vida cristã. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. E isso não é exclusivamente só para líderes. Mas o normal de se ver é o quê? Cobrarem muito da liderança. E os membros da igreja não querer fazer o mesmo. Mas aqui é para todos. Amém? Presta atenção. Aqui Paulo compara a vida cristã à vida de um soldado. Um soldado que está em guerra, ele não se distrai com coisas cotidianas ou civis. Olha que forte isso aqui, meus irmãos. Imagina um soldado distraído no campo de batalha. Vai ser o primeiro a morrer. Vai ser o primeiro a morrer. E aí, você quer morrer ou quer ficar vivo? Diga assim, eu vou viver. Tô todo arrupiado. Diga, eu vou viver. E vou viver muito. Bandegai, shedegai. Eu vou viver e eu vou viver muito. E o tempo que eu viver, eu vou agir como um soldado preparado para a guerra, para a batalha. E o nome de Deus será glorificado. Você pode abrir a boca e dizer isso? A partir de hoje você diz, eu me alisto no exército de Cristo. Eu sou um soldado. Eu sou uma soldada. Tem a soldada? Não é que nem o jacaré não, né? Jacaré, jacaroa. Não, tem o soldado, tem a soldada, tem. Meu Deus. Tem médica, não. Louvado seja Deus. Ó,
Paulo compara a vida cristã à de um soldado. Um soldado que está em guerra, ele não se distrai com coisas cotidianas ou civis, porque a sua prioridade é o quê? Cumprir sua missão e agradar o seu comandante. É assim ou não é? Hã? É assim ou não é? Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Hã? Da mesma forma, o cristão deve evitar se prender às coisas desse mundo. Eu poderia dar alguns exemplos aqui de coisas que prende muito as pessoas, né? Entretenimento. Você vê que entretenimento, quem fica ali passa o dia todo naquilo, né? Se não vigiar, você passa o dia todinho naquilo ali, você não faz nada. Não é assim? Mas para a maioria, eu poderia separar aqui preocupações excessivas, pecados, distrações de todos os tipos. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Aplicando isso, a comparação de um soldado que ele não vai ter nenhum tipo de preocupação ali. Nenhuma outra coisa vai ocupar a mente dele a não ser vencer aquela batalha ali, e muitos ainda pensam em voltar para sua família. É assim ou não é? Vamos lá. Paulo está falando aqui, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida. Eu quero trazer essa mensagem dessa forma, com o objetivo de que a maioria entenda. Vamos lá, versículo 4, veja como está escrito aí, ó. Ninguém que milita se embaraça com o quê? Com negócios dessa vida. Negócios dessa vida aqui vai representar, meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que te afaste dos caminhos de Deus. Tudo aquilo que te distraia. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Tudo aquilo que tire o seu foco. Já prestou atenção quando você aceitou Jesus? E com o passar do tempo, como é que você ficou? Então você acabou fazendo isso daqui, se embaraçando com negócios dessa vida. Louvado seja Deus. Por que o senhor está explicando isso, pastor? Porque muitas pessoas podem pensar que negócios dessa vida aqui é deixar de trabalhar, deixar de sobreviver, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque isso aí é desculpa para preguiçoso. Isso aí é desculpa para afogado, para marmanjo preguiçoso que não quer trabalhar. Você está entendendo? Agora presta atenção, porque mesmo trabalhando, eu não posso de maneira nenhuma nunca deixar de priorizar o reino de Deus. Mesmo trabalhando de maneira nenhuma, ou trabalhando ou qualquer outra coisa que eu vá fazer, em nenhum momento a minha prioridade pode deixar de ser amar o Senhor meu Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todo o meu ser, com toda a minha força, e buscar primeiramente o reino de Deus. E isso se aplica para absolutamente tudo. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Então, negócios dessa vida aqui do versículo 4 representa tudo que pode tirar o foco da nossa caminhada espiritual. Aí ele vai continuar o versículo 4 e diz: a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Irmão, está bem claro aqui que quem nos chamou foi quem? Foi Deus. Tem um louvor que diz, né? Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Não tem? Uhum. Quem é? Do Gesso. É do Gesso. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Tua vida é de Deus. Cadê o Motivações? Que não tá aí. Cara dele se louvor. Aquele que o alistou é quem? É Deus que nos chama para a salvação e nos comissionou para viver para Ele.
Vamos lá. O versículo 5. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Ou seja, você pode militar para Deus, mas se você não militar legitimamente, vai ser em vão. Paulo agora vai usar a figura de um atleta em competição. Para ser coroado, para ser vitorioso, ele deve seguir as regras da competição. Louvado seja Deus. Isso significa que o cristão deve viver de acordo com os princípios de Deus e não tentar atalhos ou meios errados para alcançar os seus objetivos espirituais. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Militar legitimamente refere-se a obedecer às regras estabelecidas por Deus, vivendo com integridade, fé e obediência à palavra do Senhor. Esses versículos ensinam que a nossa vida exige, tópico 1, foco e prioridade. Nós não podemos nos deixar levar por distrações que nos afaste de Deus. E isso é um assunto que nós podemos generalizar, porque isso se aplica para absolutamente tudo. Tudo, meus irmãos, tudo. Trabalho, família, sei lá, viagem, entretenimento. Tem gente que se distrai até com coisa que não é para fazer, pecando. E isso se aplica para absolutamente tudo. Tópico 2. Disciplina e obediência. Devemos viver de forma correta, seguindo os padrões de Deus para agradá-lo e receber a coroa da vida. Como fala lá em Tiago capítulo 1, versículo 12. Louvado seja Deus. Mas Paulo mesmo, ele vai dizer que ele trabalhava incansavelmente. Eu fico tentando imaginar uma pessoa que trabalhava incansavelmente. Eu fico tentando imaginar de acordo com a época de Paulo. Porque na época de Paulo é totalmente diferente para a nossa época de hoje. Entende? Eu posso trabalhar o dia inteiro e eu ainda tenho condições, ainda tenho como se reunir com a igreja no período da noite. Mas e naquela época? E naquela época? Que a carga horária praticamente durava enquanto a luz do sol tivesse ali. Vamos supor que fosse aqui no Brasil, seria de 6 da manhã às 6 da noite, parava só para comer. Meu Deus, puxado, hein? Essa carga horária é puxada. Mas era assim, meus irmãos. Se você estudar, vocês vão ver que eles tentavam aproveitar ao máximo a luz do dia. Louvado seja Deus. E aí eu fico pensando, fico tentando meditar nesse texto, porque aqui é Paulo falando. Paulo escreveu essa carta aqui para Timóteo, que ele diz: ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Mas Paulo mesmo diz que trabalhava incansavelmente, com o objetivo de fazer o quê? Não ser pesado à igreja. Você já me viu aqui pedir dinheiro para orar por alguém? Gente, olha, aqui na descrição tem um link para você ver a continuidade desse ensinamento, viu? Você que quiser ver, a continuidade desse ensinamento, aqui na descrição vai ter um link, você paga o boleto e assim que você pagar o boleto, você manda o comprovante para mim que eu mando a continuação do ensinamento para você que está gostando. Amém? Combinado? Nós parcelamos até em 6 vezes. Tá bom? Pra você? Hein? Presta atenção.
Paulo mesmo diz que trabalhava incansavelmente. E aí tem outro texto que me veio à memória, que o apóstolo Paulo dizia assim: e se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Né? Como é que é? Se alguém que não quer trabalhar, também não coma. Ou seja, ele incentivando as pessoas a não explorar a igreja. Que naquela época já existia oportunistas, folgados e preguiçosos, sendo pesado a obra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, só Deus sabe como é que está a situação do Brasil. E aí a gente vê uns marmanjos, uns caba bom de força para ir para trabalho. Cada um. Amém? Louvado seja Deus. Cada um sabe o seu chamado que Deus tem para você. Mas é uns cara que a maioria, meus irmãos, não estou falando mal não, isso aqui é verdade. Isso aqui não é falar mal não, isso aqui é a verdade. A maioria passa o dia sem fazer. Olha, eu não vou pedir desculpa pelo linguajar não, viu? Vou falar porque a boca fala do que o coração tá cheio. Maioria passa o dia sem fazer porcaria nenhuma. Como é que é, pastor? Exatamente o que você ouviu. E aí quando é no domingo não tem capacidade nem sequer para trazer uma mensagem. Tem que chamar alguém de fora para pregar. É assim ou não é? Folgado, preguiçoso, fez nada, passou a semana sem fazer nada, não tem capacidade nem se... Não é assim, irmã Regina? Passou a semana inteira sem fazer nada, quando chega o final de semana não tem a capacidade nem sequer de trazer um ensinamento para suas ovelhas, tem que chamar uma pessoa de fora para pregar. É assim ou não é? Sei lá, não sei como é que tá, não sei se é 2 vezes eu escuto por semana, se é 3, não sei. Se for 3 ainda é pouco. Porque todos os dias as pessoas elas precisam se alimentar da palavra de Deus. O povo está sendo destruído por falta de ensinamento na palavra de Deus. E aí a maioria não está nem aí. Tanto faz. Ele quer saber sobre o seu dízimo, sobre a sua oferta. Eu tinha um lá em casa. Olha, a irmã Regina está dizendo que tinha um lá na casa dela. Viu? Você está entendendo? Então presta atenção. Você nunca viu eu fazer isso e você nunca vai ver. Enquanto Deus me der força, eu durmo tarde, acordo cedo. Quando Deus permitir, eu durmo um pouquinho mais. Para a honra e glória do Senhor, Deus concedeu a nós ter um trabalho, mas você nunca viu e você nunca vai ver. E no dia se você ver que Deus me livre e guarde disso, foge daqui que o pastor se corrompeu. Você está entendendo? Presta atenção, você nunca me viu pedir dinheiro para orar por ninguém, pedir dinheiro para passar um ensinamento. Me identifico muito com os ensinamentos do apóstolo Paulo. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração. Se você quiser ajudar, amém. Se você não quiser ajudar, o ensinamento vai acontecer do mesmo jeito. É assim, manto, o ensinamento da palavra de Deus vai acontecer do mesmo jeito, você ajudando ou não ajudando, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, tanto faz. Todo dia eu vou estar aqui, ensinando a palavra de Deus. Glória a Deus que ainda tem pessoas que amam a obra do Senhor, né? Porque se for depender de quem não ama, rapaz, o negócio tá... Presta atenção. Paulo mesmo vai dizer que trabalhava incansavelmente. E em outro texto ele vai dizer que quem não quiser trabalhar, que também não coma. Preguiçoso. Se fosse pelo menos uma pessoa, viu? Que nem Pedro, né? Porque Pedro se dedicava só à obra do Senhor. Ele não fazia outra coisa, mas eu vou para a Bíblia. Na Bíblia, a gente derruba por terra esses preguiçosos aí tudinho. Presta atenção. Porque você não chega nem perto de fazer o que Pedro fazia. Tá entendendo? Era todo dia. Todo dia servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor.
Louvado seja o Senhor dos Exércitos pela vida de Pedro. Louvado seja o Senhor dos Exércitos pela vida de Tiago, de João. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aí vem Paulo, que em um determinado período da sua vida, ele esteve muito bem financeiramente. Em um determinado período da sua vida, ele esteve muito mal financeiramente. E ele dá glória a Deus dizendo que eu sei estar bem financeiramente e sei estar mal financeiramente falando. Porém, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Eu sei estar bem financeiramente e sei estar mal financeiramente. E não é porque tão mal financeiramente que eu vou ser pesado à obra do Senhor, mesmo eu tendo direito de receber. Louvado seja o Senhor dos Exércitos, que a gente mostra na Bíblia, que não é o que eu acho, não é o que eu penso. Mesmo tendo direito de receber. Por isso, eu prefiro confiar no Senhor e acreditar que Deus, ele vai fazer justiça, que Deus, ele vai fazer aquilo que é o certo, que é o correto. E aí, quem não tem, ele toca no coração de quem tem. E assim, a gente já está aqui 2 anos para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Agora presta atenção. Paulo trabalhava como fabricante de tendas para se sustentar. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 3. E ele ensinava a importância do trabalho, como nós vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, como conciliar isso com 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4? Onde ele fala para não se embaraçar com os negócios dessa vida. Como é que... Aí agora o pastor acordando cedo aí, vai trabalhar, sei o quê. E, gente, se você souber quanto foi meu lucro de hoje, você chora. Vendemos um óleo, ganhei 20 centavos na venda do óleo, porque não achei fornecedor para pegar barato ainda. Uma goma e um amaciante. R$2 de lucro do amaciante. R$2 de lucro do amaciante, 20 centavos do óleo, 2,20. Eu acho que a goma não dá nem foi nem R$3 de lucro. Né? Mas aí se a gente for dizer um óleo, uma goma e um amaciante, aí a pessoa, né? Já muda, né? Ainda não seria nem a diária do trabalhador passou o dia todinho, né? Mas é assim. Glória a Deus. Presta atenção. Olha isso aqui. Paulo trabalhava como fabricante de tenda. E ele ensina a importância do trabalho em 2 Tessalonicenses 3,10. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então, como conciliar isso? Porque Paulo trabalhava e, ao mesmo tempo, ele não deixava o nome de Deus ser envergonhado através da vida dele. Vamos lá. O contexto aqui é o equilíbrio. O contexto aqui claramente é o equilíbrio. Trabalho com responsabilidade. Paulo nunca disse que nós devemos abandonar nossas responsabilidades terrenas. Pelo contrário, ele enfatiza que o cristão deve ser responsável e trabalhar para não depender dos outros. Um dia desse eu falei que eu não dependo de governo. Né? Mano, não fica chateado comigo não. Aí a pessoa fica, mas por muito tempo ajudou. Ajudar é uma coisa e depender dele é outra. Porque o tempo que a gente passou mais necessidade foi na pandemia, não teve governo nenhum. Para mim, para minha esposa, durante 2 anos, sei lá quanto tempo de peia, não teve auxílio. E aí? Presta atenção. Nós passamos as nossas lutas de boca fechada. Vieram saber quando já estava começando, querendo melhorar mais ou menos, né? Não souberam quando estava no quente mesmo. Ninguém soube.
Quando estava na peia mesmo, ninguém soube. Nós passamos ali, de joelho no chão. Louvado seja Deus. Você está entendendo? Porque antes, a palavra de Deus diz que antes de ser aprovado, você é provado. Louvado seja Deus. A pessoa que diz que é escolhido por Deus e não passou por uma aprovação, para Deus dizer, essa pessoa que foi aprovada por mim, está mentindo, é mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que antes de ser aprovado, nós somos provados. E nós foi provado, meus irmãos. Tem testemunhas aqui que souberam o que nós passamos depois. Mas não tem nem noção. Isso aqui que eu falo, as pessoas não têm nem ideia do que foi que nós passamos antes de conhecer vocês. Quem conheceu nós aqui há 2 anos atrás, viu que aparentemente já não estava tão fácil. Agora pega aquela situação ali e multiplica por 20 vezes pior. É mais ou menos por aí. Porque vocês sabem apenas aquilo que nós falava. Vocês sabem apenas aquilo que nós mostrava. Mas o particular mesmo, o secreto mesmo, ninguém sabia. É, irmão? Né? Vocês sabem que a gente fazia transmissão muitas das vezes sem o gás. Isso aí vocês sabem. Geladeira vazia, bebia água lá com aquelas... Eu chamo de minhoca. Não sei como é o nome daquele negócio, não. Hã? Às vezes tinha, né? Fervia água, era ruim. Ixi. Ei, presta atenção, tem que lembrar. De vez em quando tem que lembrar de onde que você saiu, sabe pra quê? Pra você não se tornar um soberbo, arrogante, presunçoso, blasfemo. Você tem que se lembrar de onde que você saiu. Deus, ele é tão incrível. Deus, ele é tão incrível que ele permite a nós ter um mercadinho. E aí você sabe o que eu tenho que fazer? Sabe o que é que eu tenho que fazer? Se os produtos que tiver perto de vencer... vou falar. Falo. Olha isso aqui para mim nunca se esquecer. Nunca se esquecer de onde Deus tirou nós, viu? Os produtos que tiver perto de vencer, nós vamos comer. Tem um pão ali que nós ganhou, o vencimento é amanhã e nós comeu hoje ele, ó. Comemos ele, foi? Nós comeu ele dando glória a Deus, aleluia. Vence amanhã. 2 pacotes de pão que nós ganhou. Como é o nome daquele pão? Sei nem como é o nome do pão. Um pão aí estranho. Nunca vi daqueles pão estranho. Pão a vácuo. Um pão mistura vegano com a vácuo. Nunca tinha visto pão a vácuo. Meio esquisito o negócio. E vence amanhã. E nós comeu ele hoje, ó. E aí, vou fazer o quê? Vou jogar no lixo o pão? Vou jogar no mar? Vou tacar fogo? Tá entendendo? Nós vamos comer ele. Comemos ele hoje. E amanhã nós comemos de novo. E digo é bom. E digo tá é bom. Sabe por quê? Porque na pandemia nós estávamos comendo as coisas já vencidas. Com besouro. Claro que nós tirávamos os besouros, né? Mas abria os pacotes de feijão, não era, amor? Abria os pacotes de feijão cheio de besouro, vencido já. Tenho vergonha de falar isso não, sabe? Isso aqui é testemunho. Se você... Eita, Jesus, eu vou falar. Aqui no canal tem vídeo, um vídeo que Deus me mandou gravar. Escuta isso aqui é testemunho, para aumentar a sua fé. Você que está passando uma situação difícil aí, ó. Deus mandou eu gravar um vídeo filmando a minha geladeira. Fui muito criticado na época por isso. Filmei. Mostrei ali o armáriozinho. Não era nem armário, né? O resto ali do bicho todo esfarelado no chão. Filmei. E Deus me fez uma promessa. Oh, Jesus, glória a Deus. Porque o Senhor é fiel. Deus me fez uma promessa. Deus disse, filma essa geladeira aí. Você está vendo essa geladeira vazia aí? Meus irmãos, Deus me fez uma promessa, aquela geladeira ali vazia. E ele disse que nunca mais aquela geladeira ia ficar daquele jeito ali. Se nós descer ali agora e mostrar a geladeira para você, isso aqui é para a glória de Deus. Tem coisa ali que nós quer guardar e não tem como. Ei! Deus é fiel ou não é? Tem coisa que nós quer botar ali e não tem como. Dando um jeitinho ali, comprando umas tapoé para ficar tudo organizadinho, ganhando mais espaço. E para a glória de Deus nós comprou foi um freezer agora, porque não está cabendo mais ali.
Emanto, calavase, nevase. Eu não sei se você está entendendo. Deus, ele é fiel, meus irmãos. Agora presta atenção, porque quando Deus ele promete algo, ele é fiel para cumprir. Agora, aí você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter fé. Porque imagina o que nós passou olhando para aquela geladeira vazia. Só água e fumaça. Fumaça e água. Água e fumaça, fumaça e água. Nem um alhozinho tinha ali, né? No fundo ali. Não tinha. Uma cebolazinha jogada. Não tinha. Procura aí o vídeo aí. Tem esse vídeo gravado aqui no canal. Não sei por onde é que anda. Mas que tem gravado aqui no canal, tem. Você não é o único que sofre. Você não é a única pessoa que tem problema. Você não é a única pessoa que passa por situação difícil. Agora, persevera. Persevera porque fiel é Deus para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. E aí, eu estava dizendo, escuta isso aqui, eu tenho que falar. Eu tenho que falar porque isso aqui é testemunho e ai de mim se eu não falar o que Deus manda. Eu estava dizendo que eu ia começar o ano de 2025, não vou comer nada processado. Olha eu aqui, olha eu, Não vou comer nada processado. Minhas comidinhas vai ser essas comidinhas chique agora. Olha eu, tô falando de mim, viu? Tô falando de mim. Olha eu aqui, 2025 vai ser diferente, vou comer só peitinho de frango. Como é o nome daquele? Queijo ricota. Pão. De ricota. Creme de ricota, essas coisas chiques, só crepioca, pãozinho integral. Eita glória, aleluia, Jesus. Meu Deus do céu. E aí, sabe o que Deus falou comigo? Você vai ficar de olho nas validades dos produtos. E os produtos que tiver perto de vencer, você vai fazer duas coisas. Deus falando. Deus é brabo, hein, falando? Chega a dar vontade de chorar, só vai lembrar. Olha o que Deus falou. Você vai fazer duas coisas, rapaz. Primeira, você vai ficar de olho nas validades dos produtos. Faltando 1 mês, 2 meses para vencer, você vai botar na promoção. O que não vender, você vai dar e vai comer. Eu digo, eita. E o meu creme de ricota? Assim? Esse aí, meu creme de ricota. E a minha crepioca assim. Você vai fazer duas coisas. O produto estiver perto de vencer, você vai botar na promoção. 1 mês, 2 meses. Mano, Deus ele é inteligente. Deus é incrível. 1 mês, 2 meses antes de vencer, você bota na promoção. Durante esse período, você vai... O que for ficando, você vai comer e dar. Dar. Deus mandou dar. E ai de mim que você não obedecer, Ai de mim. Eu tô falando isso aqui é testemunho, Isso aqui hoje mesmo nós começamos a fazer. Dei um arroz acolá, dei um arroz para outro, passou um homem barbudo ali, isso aqui é um barbeador, comecei a colocar isso aqui em prática, treinar minha mente. Passou um barbudo ali, nem fala ele. Isso aqui é um barbeador, tirar a barba, ficar bonito. Ele, eu dei o barbeador para ele. Louvado seja Deus. Duas coisas Deus mandou fazer. Dar e comer aquilo ali. Deus, você vai ver que Deus ele fala a respeito de alimentos, né? No Antigo Testamento você vai ver muito Deus falando sobre alimentos. Você vai ver Deus sustentando o profeta Elias só com pão e carne. E aí eu vou dizer que não vou comer mais pão, não vou comer mais carne, zero... como é? Zero carbo, Não? Zero carbo. Tá entendendo? Olha eu. E eu digo, e agora, Jesus? Tá bom, né? Vamos lá, né? Aí o que é que eu fiz? Voltei pro aplicativo mesmo, anotando as calorias. É o jeito. Olha eu dizendo, não vou, essa carne de lata aqui, vixe, eu comer essa carne de lata aqui, não. Aí Deus, se tiver perto de vencer, você vai comer. Vai comer e perde o vencimento, viu? Presta atenção, glória a Jesus. Paulo nunca disse que devemos abandonar nossas responsabilidades terrenas. Pelo contrário, ele enfatiza que o cristão deve ser responsável e trabalhar para não depender dos outros,
O trabalho faz parte da vida e é uma forma de glorificar a Deus. Tópico 2. Negócios dessa vida. Timóteo capítulo 2, versículo 4. Paulo não condena o trabalho ou os afazeres da vida, mas ele fala sobre se embaraçar com eles, ou seja, ele alerta contra deixar que essas coisas nos distraiam ou nos desviem do propósito principal, que é o quê? Agradar a Deus e cumprir a missão que ele nos deu. E aí entra aqui no momento que Deus falou comigo. É incrível, meus irmãos. Você quer ouvir a voz de Deus? Jejua. Jejua e ora, que eu digo, meu Deus do céu. Passei o ano sem ouvir a voz de Deus. E aí, hoje o Senhor falou poderosamente comigo. E aí eu vi ali como que um horário, sabe? E aí o Senhor falou comigo o seguinte, vou resumindo. O Senhor falou comigo que era para esse trabalho aqui, eu vou trabalhar só de segunda a sexta. Eu digo amém. O que que eu vou? Mais Senhor. Sem mais. Se Deus falou, tá falado. Segunda, aí veio, olha pra você ver. Eu tenho que falar isso aqui é incrível demais. Olha pra você ver como é que é as coisas. Quem estava aqui ontem com a gente disse, gente, amanhã não vou entrar meio-dia e pouco, vou dormir um pouco, vou descansar um pouquinho e não vou nem abrir. Não abri de manhã. De manhãzinha não abri. E quando nós desceu, nós só abriu a parte de cima para organizar umas coisas de preço. Nem abri assim o portão para não ficar entrando gente, sabe? Fiquei organizando os preços de umas coisas. E aí veio uma cliente à noite que foi aqui e comprou o amaciante. E aí ela disse assim, é uma senhorinha ela disse assim, irmão, não lavei roupa hoje por causa de você. Ó como que é as coisas. Não lavei roupa hoje por causa de você. Porque a gente vende mais barato do que as outras pessoas, né? E aí eu, só na minha, olha aí. Tá vendo como é que é as coisas? Ou seja, querendo que abra, né? Todo dia, de manhã, né? E aí, escuta isso aqui, irmãos. Debaixo do sangue de Jesus. Olha, isso aqui aconteceu hoje. E aí veio outra que ela comprou. Mais cedo ela comprou uma goma. E depois ela veio e comprou um óleo de cozinha. E aí ela falou assim, você devia ficar até 10 horas. Escuta aí. Ela falou assim, você devia ficar até 10 horas. E aí eu disse assim, não. Não, ela falou assim, você devia ficar até 10 horas. Não faz medo não, eu fico aqui na rua até tarde. E aí eu digo assim, não fico aberto, não é por medo não, é porque eu tenho outro compromisso. Mano, tô calavacina, eu tenho outro compromisso. E aí, deixa eu te contar uma coisa. Se eu te disser que eu vou abrir só de segunda a sexta. E aí ela mudou de cara e mudou a conversa. Ela disse assim, que ninguém deve se matar de trabalhar, não. Não foi isso que ela disse, foi? Ninguém deve se matar de trabalhar, não. E aí eu digo, não é isso não, é porque eu tenho outra ocupação mais importante. Eu não sei se você tá entendendo. Eu tenho outra ocupação mais importante, porque antes de eu ter aquele negócio ali, Deus ele já nos sustentava. Deus já nos ajudava. Deus levantava gente que até hoje nunca mais eu vi essas pessoas. Procurei já nas redes sociais essas pessoas e essas pessoas simplesmente sumiram, desapareceram, que até hoje eu tô para saber se era gente mesmo, se não era anjo enviado de Deus. Meu Deus do céu, até hoje tô para saber, né, amor? Gente de tudo que é canto, vinha um com negócio, outro com negócio, outro mandava uma oferta para pagar uma luz, para pagar a internet, e de repente o povo sumia, desaparecia e ninguém achava. Isso aqui é sério mesmo que eu tô falando, sério mesmo. Ai de mim se tiver com um negócio de mentira aqui que Deus vai cobrar de mim. E aí procurando esse povo e não achava esse povo. Não achei esse povo. Nunca mais achei esse povo. Entende? E eu digo, meu Deus, será que era a pessoa mesmo? Esse povo que ninguém nunca mais viu? Nunca mais viu. Esse povo. Tá entendendo? Então Deus ele já ajudava antes de ter aquele negócio ali. Aí se Deus está dizendo que é para me trabalhar ali de segunda a sexta, folgar sábado, olha minha boca, ó.
Folgar sábado e domingo, ó. Folgar sábado e domingo ali, mas trabalhar para Deus. Eu não sei se você está entendendo. Eita glória a Jesus, ó. Tópico 3. Prioridades espirituais. Aí eu vou fazer isso em nome de Jesus a partir da próxima semana, né? Porque hoje nós já nem abriu, né? Só abri a porta ali de cima para correr um vento. E ontem à noite nós já fechou. Aí o pessoal vai começar a falar, né? Aí nós não pode, tem que dar bom testemunho. A partir da próxima semana, já vou avisando, já avisei para uma já. Vou avisando para, ó, quem quiser comprar as coisas, quer economizar no sabão? É até sexta, hein? Até sexta. É claro que se nós estiver por ali, né? Alguém pedir alguma coisa, aí tudo bem. Mas abrir o portão como nós está fazendo, né? De ficar ali, o horário direitinho, que eu quero me organizar para ficar o horáriozinho direitinho, né? Já que vai ser só de segunda a sexta, fazer os horários direitinho, né? Meio-dia fechar, tomar um banho, tranquilo, almoçar no horário certo. Hoje a mulher chegou ali para comprar um negócio, nós estávamos almoçando, era 7 horas da noite, 8 horas, sei lá que hora era aquela ali. E aí ela com vergonha de chamar, nós comendo. Ei, mo, para almoçar hoje era, sei nem que hora era aquela, que hora era aquela? 6 e pouco. 6 e pouco, né? Olha o almoço do pastor, 6 e pouco. E aí se organizar para almoçar ali no horário menos de depois de se reunir aqui com os irmãos, né? Não sei, 3 horas da tarde, 2 horas. Presta atenção. Tópico 3. Prioridades espirituais. A questão não é abandonar o trabalho, mas colocar Deus acima de tudo. Um soldado pode ter outras atividades, mas a sua prioridade ali no campo de batalha é o quê? Cantinho de unha aqui incomodando. Hein, gente? Um soldado ele pode ter outras atividades, mas a prioridade ali no campo de batalha é o quê? É o quê? É a guerra, gente. É a guerra ou não é? Assim, o cristão deve trabalhar, mas sem deixar que as ocupações materiais ofusquem sua vida espiritual. Não é errado você trabalhar, correr atrás para querer ter uma vida melhor, para querer dar um melhor para sua família, não, gente. O errado é você deixar aquilo ali subir para sua cabeça de maneira que te mude, de maneira que te transforme de um jeito que você se torne uma pessoa soberba, arrogante, sabe? Uma pessoa que você não é. Você está entendendo? O que é errado é o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Você vê que tem gente que ama o dinheiro ao ponto de se tornar uma pessoa avarenta, gananciosa. Já ouviu aquele ditado que o pessoal diz assim, ó, para essa pessoa não dá esmola um seco. É por aí. Um exemplo de uma pessoa que ama dinheiro. Como aplicar isso? Trabalhe com responsabilidade, sabendo que isso agrada a Deus. Não permita que preocupações ou ambições terrenas roubem seu tempo com Deus ou te afastem da obra do Senhor. Busque equilíbrio. Trabalho e dedicação espiritual devem andar juntos. Paulo é um exemplo de equilíbrio. Ele trabalhava para não ser pesado a ninguém, mas também não negligenciava o seu chamado como apóstolo. A questão é sempre colocar Deus em primeiro lugar. E aí? Como que eu coloco Deus em primeiro lugar? Tendo um trabalho. Como que eu coloco Deus em primeiro lugar se eu tenho uma ocupação? Como colocar Deus em primeiro lugar mesmo enquanto trabalhamos e cumprimos nossas responsabilidades? Significa viver de forma que todas as áreas da vida reflitam nossa fé e obediência a Deus. Eu separei aqui 1, 2, 3, 4, 5 tópicos para a gente finalizar essa mensagem. Primeiro, dedique o seu dia
ao Senhor. Isso aqui eu já tenho falado várias e várias vezes. Já tenho essa rotina de quando acordar fazer isso. Comece o dia com oração e leitura da palavra de Deus. Ah, mas eu tenho que levantar cedo, não sei o que, mas lá se organiza. Como eu falei anteriormente, eu estou me organizando ainda. Entende? Para ficar abrindo nos horários direitinho e fechando nos horários direitinho, senão vira bagunça, né? Eu gosto das coisas direitinho. Tá entendendo? Começa o seu dia com oração e leitura da palavra de Deus. Antes de iniciar suas atividades, busque a direção de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33. Tópico 2. Seja ético e justo. Trabalhe como se fosse para Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. A mulher veio comprar um amaciante e aí eu fiz a propaganda do alho. Dei um alho para ela e fiz a propaganda. Tá entendendo? Isso glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque eu não cobrei por aquele alho ali. E eu não sei na cidade de vocês, aqui alho é muito caro, é mesmo que ouro aqui. Porque a maioria das pessoas não vai fazer bolo. A maioria, né? Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui no Nordeste o pessoal gosta de alho e cebola. Básico, tem que ter no arroz. Entende? E aí eu fiz a propaganda do alho, disse que é mais barato, fiz uma pesquisa aqui, vi que a maioria vende a de 30, 32 para lá, fiz a propaganda do alho, disse que vou vender 1 quilo de R$29 e uma cabeça de alho por R$1,50. Tá entendendo? E aí eu peguei e fiz o quê, Paulo Ricardo? Dei o alho para ela, ela ficou feliz da vida. Dei uma cabeça de alho para ela. E ela, meu filho, muito obrigado, eu ia comprar mesmo o alho. Você tá entendendo? E isso glorifica o nome do Senhor. Por quê? Porque a pessoa vai olhar já com outro olhar e dizer o quê? Esses cristãos aí, eles são diferentes. Esses cristãos aí, eles são diferentes, né? Os outros ali é meio miserável com as coisas. Tá entendendo? E aí, tanto faz o que vão falar. O que dá aos pobres empresta para Deus. Como é que é? O que dar aos pobres empresta para Deus. Tanto faz se a pessoa já tem um trabalho, se a pessoa tem auxílio emergencial do governo, se a pessoa faz unha, se a pessoa vende perfume, se a pessoa faz sei lá o que da vida, já ganha o salário dela. É rico, porque essa palavra só não se encaixa se a pessoa for rica, né? É pobre, então pronto. Valeu. Então valeu, né? Aquele que dá aos pobres, empresta para Deus. É coisa minha com Deus. Estou mandando ninguém fazer isso. Eu acredito no que está escrito e Deus tem me abençoado graças a obedecer o que está escrito. Amém? Presta atenção. Trabalhe como se fosse para Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Evite atalhos ou práticas desonestas, mesmo que sejam comuns ao seu redor. Tópico 3. Não deixe o trabalho te dominar. Reserve tempo para Deus. Eu dou glória a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede, porque ali nós temos a liberdade para ler a palavra do Senhor. Quem chegar ali, para um instante, depois volta à leitura tranquilamente. Você está entendendo? Né? Tem como eu ler a palavra de Deus, tem como eu ficar ali tranquilamente conversando com Deus, eu posso repor as prateleiras ali, não tem ninguém no meu pé, dizendo que eu não posso ouvir um louvor. Eita, glória a Deus, bota a caixinha de som ali, coloca o sino da harpa cristã, dando glória a Deus, aleluia. Quem entrar vai ouvir o louvor, vai ser abençoado no nome de Jesus, e ainda vai ajudar nós comprando as coisas. Você está entendendo? Nós temos a liberdade, né, de ouvir o que eu quero. Ei, a gente vai nesses mercantil aí, tá lá o rebolando não sei o que no chão, agora que a gente foi, era fazendo as músicas aí do carnaval, falando do carnaval, não sei o que. Ai, sei lá, nem me lembro. Ainda bem que eu não lembro. Glória a Jesus, não sei o que do carnaval. Eu, vixe, meu Deus do céu. Aí foi ontem, não foi? Foi ontem naquela loja lá na Le Biscuit.
Tava lá, não sei o que, o carnaval de não sei o que, não sei o que. Eu digo, meu Deus, então nós estamos em janeiro. Janeiro, esse pessoal já tá falando de carnaval. Por isso que esse Brasil é meio coisado, né? Presta atenção. Não deixe o trabalho te dominar. Reserve tempo para Deus. Mesmo em dias cheios, priorize momento de oração e comunhão com Deus. Equilibre as prioridades. Evite que o trabalho ou preocupações consumam tanto sua energia que você venha negligenciar sua vida espiritual. Quarto tópico: testemunhe no ambiente de trabalho. Acho que foi ontem ou foi antes de ontem, a gente foi pegar umas mercadorias e aí eu semeei na vida de uma mulher que ela, lá no mercado mesmo, que eu vi aquela mulher já parecia como se fosse assim um sinal de Deus, sabe? Mulher de máscara, e aí ela tava com um carrinho devolvendo os produtos que os clientes não levavam. E aquela mulher passou, eu acho que umas 3 vezes por perto da gente, sabe? Devolvendo as prateleiras. O corredor que a gente entrava, a mulher entrava para devolver uma coisa daquele setor ali. E aí, quando a gente vai passar a mercadoria, quem tá lá no caixa? A mulher que passou por nós 3 vezes. Eu digo, meu Deus, isso é loucura um negócio desse. O que é para mim fazer, Senhor? E aí eu digo, ela muito triste, sabe? Muito, não era, Davi? Aquela mulher do caixa lá, que nós passou para nós sair do caixa, com a máscara. Um semblante muito triste, sabe? Um semblante pesado. E eu digo, essa mulher tá com problema. Essa mulher tá passando alguma coisa. Máscara branca. E aí eu digo, meu Deus, o que o senhor quer falar comigo que eu não tô entendendo, meu Deus? E aí começamos a conversar e eu dizendo, olha, se essas coisas aí passar de tanto, você não passa devagarzinho aí, porque para não cancelar, viu? E aí ela já mudou o semblante. E aí eu digo assim, você pode aceitar alguma coisa? Passa um chocolate desse para você. E aí ela, qual? Aí eu digo assim, escolha aí o que você quer. E aí ela escolheu o chocolate, aí já começou a puxar conversa, meio assim. E aí teve um determinado momento que eu abri a Bíblia para ela ali dentro do supermercado. É claro que eu não abri a Bíblia, o livro, mas eu preguei a palavra de Deus para aquela mulher ali. Mas tudo isso foi primeiramente gerada criada uma situação. Aquilo que o Senhor Jesus diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, no sentido de, financeiramente falando, tem crente que é miserável. Tem condição de fazer o bem para uma pessoa e não faz. Entende? E aí eu digo, meu Deus do céu, o Senhor criou a estratégia, deu a estratégia para nós semearmos a palavra de Deus naquela vida. E ó, detalhe, viu? Ela sentiu a palavra de Deus que foi falada ali. Comecei falando assim, ó. Presta atenção, depois de dar o chocolate. Falei assim, você sabe o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus... Olha quem que eu falei, ó. Isso aqui foi o Espírito Santo que colocou essa mensagem no coração para falar para ela. Sabe o que que o Senhor Jesus... Nem sabia se a mulher é da macumba, da bruxaria, sei não. Sei que eu falei de Jesus para ela. Criei... A mulher vai falar o quê? Ah, não quero ouvir não! O cenário foi todo formado. A alma... Como que a pessoa vai fazer o quê? Fiz o bem pela pessoa primeiro. Vai dizer, ei, não quero ouvir não. Não tinha como. Não tinha como ela não ouvir. Aí, ó, passando ali as coisas. Pip, pip, ó. E eu aqui do lado, aqui embalando. Feliz da vida, dando glória a Deus, aleluia. E, ó, ei, você sabe o que é que o Senhor Jesus... tinha um jovem na frente só de olho também, ouvindo. E o pessoal, os clientes olhando, sabe? Você sabe o que... Foi? Não era? Tinha uns caras de óculos só olhando. Tinha um pessoal assim... Ei, você sabe o que é que o Senhor Jesus diz na palavra? Na sua palavra? O Senhor Jesus diz que da maneira que nós gostaríamos de ser tratado, nós deva tratar os outros. E aí foi na alma dela aquela mensagem ali que o Espírito Santo me deu. E aí ela falou, isso é verdade. Sou tão maltratada aqui. Os clientes passam e não sei o que. Começou, a mulher abriu a vida para nós. Não foi, Davi? A mulher abriu a vida assim para nós como se conhecesse a gente, sabe? A mulher começou a desabafar.
Começou a falar um monte de coisa. Eu disse, meu Deus, oxe, tô todo arrupiado. Tô todo arrupiado. Cheio de cor, bião de cor. E isso, ó, cheio de gente, viu? O povo olhando, assim. Tinha umas pessoas que olhavam assim, ó. Tinha as pessoas que olhavam assim, ó. Tinha uns que olhavam assim meio torto e o homem da... Porque os caixas lá é colado, né? É um colado de frente pro outro, sabe? E aí, se falar com um, o outro ouvia. Tá entendendo? E aí eu digo, meu Deus do céu, o Senhor é incrível demais. O Senhor é muito incrível. Você tá entendendo? Presta atenção. Uma maneira de você testemunhar. Aqui nós estamos separando o tópico do ambiente de trabalho, mas você pode testemunhar que Deus é na sua vida onde você estiver, através da sua conduta, através do seu caráter, através da sua maneira de se vestir, de agir, de falar. Tudo isso são formas de você testemunhar o Deus que você serve. Você está entendendo, meu irmão? Seja um exemplo de paciência, amor e integridade. Mateus capítulo 5, versículo 16. Aproveite oportunidades para compartilhar a fé com sabedoria. Meus irmãos, eu digo, meu Deus do céu, o Senhor é incrível. Como é que o Senhor cria uma estratégia que a pessoa escuta a palavra dele, ó, em silêncio, ouviu do começo ao fim. Eu digo, meu Deus do céu, isso é incrível, só o Senhor faz isso. Eu não tenho inteligência para fazer um negócio desse não, Senhor. Isso aqui é glória sua, honra sua, que aquelas almas ali ouviram a sua palavra e não foi mercadinho pequeno não, viu? Tô falando do açaí, não sei se tem aí no açaí de vocês aí. Não sei se tem aí o açaí. Não é o açaí, aquele açaí de comer não. O açaí é um atacadista. Amém? É um mercado gigante, enorme, cheio de produto assim, para tudo que é canto. O cara que tava na frente era passando os produtos das outras pessoas e olhando pra frente. Pois é. Você tá entendendo? Isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus, e aquela vida ali foi... Tem aí, Luana? Tem aí? Pois é. Eu falo assim porque eu acho que deve ter num monte de canto, né? Porque eles são uma empresa muito grande, né? Louvado seja Deus. Aproveite as oportunidades para compartilhar a fé com sabedoria, meus irmãos. Tem gente que vai querer falar de Deus de qualquer maneira. Tem gente que vai querer falar de Jesus de qualquer maneira e em vez de atrair as pessoas, faz envergonhar o nome de Deus, passa vergonha na rua, apanha no meio da rua porque fala o que Deus não mandou falar. Nem a mensagem é a mesma para todos, mas nem todos ali você vai chegar com uma mensagem de exortação. Você sabia disso? Jesus, ele não chegou para a mulher... Eita, glória a Deus. Jesus não chegou para a mulher samaritana dizendo, sua bicha sem vergonha, sua piriguete, pirangueira do samaritano, tu já teve um bocado de mulher, tu já teve um bocado de marido, não é sua bicha sem vergonha, bandida, pilantra, safada. E o que tu tem agora ainda não é teu, não é? Vai lá chamar teu marido. Se é que é teu, nem é, né? Jesus não chegou assim. Jesus chegou como? Ei, me dá um pouco de água para beber. Ok, mano, Jesus é inteligente demais, gente. Eita, glória. Jesus é inteligente demais. Eu quero chegar assim, mesmo na pontinha assim da unha dele assim e tocar, sabe? Na pontinha do dedo dele assim para adquirir menos um pouquinho da sabedoria dele. Porque Jesus é inteligente demais. Ei, me dá um pouco de água para beber. Como é que pode, tu sendo um judeu, vem falar comigo que sou mulher samaritana? Ei, se tu soubesse quem tá falando contigo. E aí começa ali um diálogo, tá? Jesus não chegou... Não, Jesus chegou... Ei, dá um pouquinho de água para beber. Dá um pouquinho de água para beber. Glória a Jesus. Você tá entendendo? É assim que funciona. Eita, glória a Deus. Presta atenção. Ó, quinto e último tópico. Confie em Deus para o suprimento. Presta atenção. Trabalhe com responsabilidade, mas sem ansiedade excessiva. Busquem primeiramente o reino de Deus e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Entregue a Deus as preocupações financeiras e confie que Deus
proverá. Colocar Deus em primeiro lugar no trabalho significa que as suas atitudes, palavras e prioridades revelam a sua fé. Trabalhe, mas sem se esquecer que a sua missão principal é agradar a Deus e ser um testemunho vivo para a glória de Deus. Amém? Ou não amém?